Do que você tem medo? Do que você tem medo? Ou qual é a sua fraqueza? Pergunta ao seu irmão, do que você tem medo? Não precisa responder não, só pergunta, do que você tem medo? Do que você tem medo? Às vezes nós não pensamos sobre isso, né? Enquanto eu estava preparando aqui o estudo, eu pensei em Davi, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Eu imaginei que talvez, olhando para Davi, desafiando aquilo ali, talvez ele tivesse medo. Mas Davi sabia que a força dele não estava na sua estrutura física, não estava nas suas habilidades, capacidades. Ele sabia que a força dele estava no Senhor. E eu quero falar para você que Deus sabe qual é a sua fraqueza. Talvez você não queira admitir. Por isso que eu falei para você não responder. Talvez você vai falar assim, não, eu não tenho medo, eu não tenho fraqueza, e você vai pecar, vai cometer o pecado da mentira, né? Mas Deus sabe qual é a sua fraqueza, Deus sabe qual é o seu medo. E nós vamos fazer uma reflexão hoje acerca disso, para que você seja maior do que a sua fraqueza. Mas você precisa reconhecer qual é a sua fraqueza, você precisa reconhecer quais são os seus medos, para que você possa se libertar disso. Eu imagino que Davi, sendo preparado por Deus, quando ele enfrentou o urso, o leão, ele deve ter pensado, meu Deus, agora morri, estou morto. Mas Davi tinha uma experiência com Deus de tal forma que ele brincava com o urso, de matar o urso. A brincadeira dele era matar urso, matar leão. E muitos leões, muitos ursos têm nos afligido aí de tal forma que nós ficamos escravos da nossa fraqueza, ficamos escravos dos nossos medos e muitas vezes não sabemos lidar com isso. Como que eu posso me libertar dos meus medos, das minhas fraquezas? A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que o homem é escravo daquilo que o domina. Muitas pessoas têm medo de coisas. Eu lembro um dia que nós estávamos aqui e um besouro sentou aqui e a Vanessa olhou assim e vi que era o maior inimigo da Vanessa, era um besouro. Parecia uma baratinha, um besouro, alguma coisa assim. Eu percebi que ele era o maior inimigo da Vanessa. E ela ficou meio assim, inquieta com aquela situação do bichinho ali. E às vezes é isso mesmo, às vezes o medo nos domina de tal forma que nós ficamos até paralisados, sem saber o que fazer. E aí talvez esteja a nossa fraqueza. Mas Thomas Edison diz que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar outra vez. Talvez se você fizer uma reflexão acerca da sua fraqueza e você lutar contra a sua fraqueza, enquanto você estiver lutando, você é forte, você é vitorioso. No momento que você desiste, aí a fraqueza te dominou. Muitas vezes na nossa caminhada cristã é dessa forma. Você sabe talvez que a sua fraqueza está na área A, na área B, na área virtual, pornografia, mentira, enfim, glutonaria, bebedice, vício do cigarro. Você sabe qual é a sua fraqueza. Mas quando você desiste de lutar contra isso, aí você foi derrotado. Mas enquanto você estiver lutando, você é vencedor. E no momento que você perceber que a sua força vem do Senhor, as coisas mudam. Porque a Bíblia diz que a nossa fraqueza, quando a gente acha que é forte, aí é que quando a gente acha que é fraco, aí que a gente é forte. E que a nossa fraqueza se aperfeiçoa no Senhor e no seu poder. Quando nós admitimos a nossa fraqueza, quando nós admitimos as nossas falhas, as nossas dificuldades e entregamos para Deus, as coisas mudam na nossa vida. Aí nós passamos a ser como Davi, enfrentamos leões, enfrentamos urso, e nada disso nos abala, nada disso nos elimina. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas. O orgulho, a prepotência, são fontes das fraquezas. Porque é a fonte de todos os vícios. Agostinho de Hipona quem disse isso, um dos maiores teólogos e pai da igreja, viveu entre o século 3 e 4 em Hipona, no norte da África. Ele falou isso, que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais para admitir que somos fracos. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais para buscar ajuda naquela fraqueza que nós temos. E cristianismo, ele é isso, querido. Cristianismo, ele é relacionamento. A partir do momento que eu não me relaciono com o meu semelhante, com o meu irmão, compartilho com ele as minhas fraquezas e ele compartilha comigo as suas fraquezas, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Se não ajudar um ao outro, carregar o fardo um do outro. Mas muitas vezes nós nos isolamos. E isso é uma coisa que eu acho fantástico na Cibapa. Os pastores que sobem aqui ao púlpito, eles compartilham das suas fraquezas com os irmãos. Não tem ninguém aqui que é imune às tentações, imune às provações.
Mas nós compartilhamos como nós estamos vencendo isso. Como eu venci a minha fraqueza, como eu estou vencendo a minha fraqueza. Mas muitos se isolam. Não, eu não vou compartilhar, não. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu não quero que ninguém saiba da minha dificuldade, da minha fraqueza. Eu não quero que ninguém saiba. E você, como você está hoje em relação à sua fraqueza? Nós estamos começando o ano de 2018, o primeiro mês do ano é tempo de algumas resoluções. E qual é o seu desafio para esse ano de 2018 em relação à sua fraqueza? Talvez você não tenha pensado nisso ainda. Eu queria levar você a essa reflexão. A sua fraqueza nesse ano de 2018 vai dominar você? Ou você vai deixar que o Espírito Santo de Deus domine você e você vai vencer as suas fraquezas? Eu queria que você pensasse nisso durante o sermão. O que pode ser diferente neste ano na sua vida? Em relação às suas fraquezas, às suas dificuldades, em relação ao pecado. Você bem direto, ao pecado que tem te dominado, que talvez te dominou no 2017, te derrubou de alguma forma. A vida não se resume a você, eu quero que você entenda isso. A vida é um presente de Deus, é um dom de Deus, mas ela é dada com um propósito. Não é simplesmente sobre você, mas sim sobre Deus, sobre pessoas e sobre uma missão no mundo. Você não está no mundo por acaso, você não é fruto do acaso. Você é fruto de uma obra, você é fruto de um projeto de Deus. E a pergunta que eu faço para você é essa: você entendeu qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você tem se disponibilizado a falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece a minha limitação, transforma a minha vida porque eu quero ser bênção na vida das outras pessoas. Nós vivemos aqui em torno de 70, 80, 90 anos, alguns insistem em teimar e vivem 100 anos, mas o fato é que nós vamos morrer. E esse período que a gente passa aqui é muito curto em relação à vida eterna que nós temos, mas é um estágio para a vida eterna. A forma como nós vivemos aqui, as escolhas, as decisões que nós fazemos aqui, que vão conduzir a nossa vida para a eternidade. Com Cristo, que é vida, ou sem Cristo, que é morte eterna. E a sua decisão de sujeitar as suas fraquezas, sujeitar o seu pecado, sujeitar a sua luta ao senhorio de Cristo, vai definir o seu estilo de vida nessa terra. Aí esses 70, 80, 100 anos que você vai passar aqui, vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, porque você vai ser bênção na vida daqueles que Deus ama e Deus quer alcançar através da sua vida. Para cumprir a sua missão, você não pode ser dominado pelos seus medos, pelas suas fraquezas ou pelos seus pecados. Se você se dispõe a cumprir a missão de Deus na sua vida, você tem que reconhecer os seus medos, reconhecer as suas fraquezas, entregar a Cristo e deixar Cristo governar a sua vida. Aí você pode falar: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nós somos pequenos cristos, mas para isso nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. A Bíblia diz em Romanos 14, 12, que assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Não se engane, nenhuma palavra que sai da sua boca vai passar em vão. Você vai ter que prestar conta dela. Todas as suas conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aquele áudio que você tem, aquele vídeo que você acessa, tudo aquilo ali você vai ter que prestar conta diante de Deus. E tudo isso leva você para um abismo se você não entregar isso no altar do Senhor. Para Senhor, essa é a minha fraqueza. Senhor, talvez a sua fraqueza seja cólera, ira, lascívia, enfim, eu não sei qual é a sua fraqueza que leva você a pecar. Mas quando você coloca diante de Cristo e fala: Senhor, essa é a minha fraqueza, Ele vai transformar, creio que Ele vai transformar. Porque não é fruto de obra humana. Isso é uma coisa interessante de nós aprendermos. Eu estava conversando com o pastor Cleves. O avanço da igreja, o crescimento da igreja, ele é fruto da obra de Deus. Não é obra humana, não é a nossa capacidade, a nossa intelectualidade que vai fazer com que a igreja cresça. Mas é Deus. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que é Ele quem acrescenta aqueles que estão sendo salvos ao nosso meio. Mas a nossa vida, o nosso estilo de vida, as nossas decisões, depende de nós. E aí eu quero falar para você que talvez o seu maior inimigo seja você mesmo. Quando você não quer abrir mão do domínio da sua vida, quando você não dá vazão ao Espírito de Deus, a carne domina você. E a Bíblia diz que a carne e o Espírito, há uma batalha, eles militam. E o que vence é aquilo que você alimenta, é aquilo que você fortalece. Quantas vezes nós deixamos a carne prevalecer a vontade de Deus na nossa vida?
Quantas vezes nós caímos porque queremos satisfazer os prazeres da nossa carne? Nós somos espirituais ou somos carnais? Talvez essa seja a nossa fraqueza. Não, eu não consigo resistir à tentação da carne. Eu não consigo resistir às provações. A palavra de Deus diz que não vem nenhuma provação sobre você que você não possa resistir. Toda provação que sobrevier em você vai vir também com um escape, vindo de Deus. Para que você seja maior do que as suas fraquezas, você tem que fazer algumas decisões. E primeiro, você precisa decidir mudar hoje. A mudança tem que começar hoje. Não é igual você vai emagrecer, segunda-feira eu começo, no mês que vem eu começo. Não, ano que vem vai ser diferente. É hoje. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus está falando ao seu ouvido. Isso que Ele está falando ao seu ouvido é o que você tem que mudar hoje. Então, para que você consiga vencer a sua fraqueza, reconheça a sua fraqueza, primeiro. E decida, falar, a partir de hoje eu não vou mais me deixar dominar por essa fraqueza, eu vou deixar dominar por este pecado. A Bíblia diz que vocês nem sabem, Tiago capítulo 4, versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? A cada dia o seu próprio mal. O que é a sua vida? Você nem sabe como vai ser o dia de amanhã. Por isso a importância de você fazer a decisão de mudança hoje. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Talvez a sua fraqueza seja a ansiedade. Talvez a sua fraqueza seja a insegurança. E você está querendo pensar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero falar para você que a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia você, vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão é o seu trabalho. Quem cuida da sua família, quem cuida dos seus bens, é o Senhor, desde que você coloque na presença dEle. Porque do contrário, a Bíblia diz que tudo que nós produzimos é como se colocássemos um saco furado. Se você parar, às vezes você vai perceber assim, nossa, o que eu construí está indo tudo embora, eu estou perdendo tudo. Por quê? Eu não estou vendo o fruto do meu trabalho, eu não estou vendo o lucro daquilo que eu estou trabalhando. Então, o que está acontecendo? Aí, às vezes, tem alguma coisa fora do prumo, desregulada, que você tem que colocar em dia. O que você precisa começar a mudar hoje? A princípio, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui talvez esteja o maior ponto de conflito entre a nossa fé, entre a nossa religião, aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Porque nós queremos nos amoldar muitas vezes aos padrões deste mundo. Ou nós nos deixamos influenciar pelo modismo, pelo mundanismo, por tudo aquilo que o mundo nos oferece. E nós flertamos com o mundo. E eu quero falar para você que de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe meio termo. Não tem como você servir a dois senhores. Eu estou na igreja servindo a Deus, mas depois eu estou no mundo servindo o mundo, fazendo a vontade do mundo, agradando os prazeres da carne. Dessa forma você está vivendo um engano. E talvez essa seja a sua fraqueza. Eu não consigo abrir mão daquilo que o mundo me oferece. Coloca na presença de Deus. Coloca essa fraqueza na presença de Deus, nós vamos orar. E você vai ser liberto em nome de Jesus. O texto deixa claro que nós devemos pedir a ajuda de Deus, porque a obra é sobrenatural. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz o Senhor: clama a mim e eu responderei. Muitas vezes nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, a última pessoa que a gente procura para falar é Deus. Nós queremos fazer como Adão, nos esconder. Quando nós pecamos, que Deus procura falar conosco, a gente quer se esconder, a gente quer fugir. Talvez você conheça alguém assim, que quando você vai falar para essa pessoa que está errada aquela conduta, que a Bíblia fala sobre isso, ela não quer nem ouvir o que você tem a falar. Ela corta você, ela finge que não está ouvindo, porque ela não quer voltar-se para o Senhor. Ela não quer que o Senhor dirija os seus passos. E clama a mim e eu te responderei. O seu Deus está disposto a ouvir você e a abençoar você. O seu Deus está disposto a mudar a sua história de vida. Olha que fantástico isso, que fantástico. O Deus que te criou, Ele quer mudar a sua história de vida, porque o pecado nos contaminou e nos afastou da presença dEle.
E o pecado que domina em nós, Ele quer remover, porque Ele quer que o Espírito dEle domine em nossas vidas. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A partir do momento que você ouve a voz de Deus, que você se arrepende dos seus pecados, que você volta para o Senhor, os seus pecados são cancelados. A palavra do Senhor diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Mas o maior desafio é você fazer essa decisão, é você fazer esse reconhecimento: eu preciso voltar para a casa do Pai. Assim como foi com o filho pródigo. Às vezes a gente quer sair pelo mundo, viver de forma dissoluta, sem pensar nas consequências. Mas hoje é o dia de você fazer como o filho pródigo: reconhecer que você pecou, reconhecer que você está distante da casa do Pai, que você quer fazer esse retorno. Talvez você esteja na igreja todas as quartas, todos os domingos, mas o coração talvez esteja distante do Senhor. Hoje é dia de retorno, hoje é dia de voltar à casa do Pai. Gênesis capítulo 49, do versículo 25 ao 26 diz: o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos, dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e às delícias das colinas eternas. A bênção de Deus, querido, na sua vida é superior a tudo aquilo que o mundo oferece. A bênção do Senhor na sua vida, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz segurança, traz força para você superar, para você vencer todas as suas fraquezas. Não abra mão da bênção do Senhor. Muitas vezes nós queremos culpar outras pessoas ou culpar outras situações, ao invés de admitir a nossa fraqueza, admitir que nos deixamos ser seduzidos pela nossa fraqueza, e nós colocamos a culpa no outro. Então, pare de culpar, recuse-se a procurar culpados pelas suas escolhas, recuse-se a culpar outras pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 19, versículo 3, que a insensatez do homem é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, são pela sua insensatez. Não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, culpa sua. A decisão é sua. Então não queira culpar outras pessoas. Não seja vítima, não se vitimize também, porque muitas vezes nós queremos cair na tentação de nos vitimizar. Não, porque eu sou vítima de tal situação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Muitas vezes nós queremos pegar algum trauma do nosso passado e nos prender a ele e nos vitimizar. Aí quando a gente é exortado pela palavra de Deus, quando a gente é exortado pelo nosso líder, por alguém, até mesmo da nossa família, nós voltamos àquele trauma. Não, mas é porque isso aconteceu comigo. Não, porque o meu pai não deixa, porque minha mãe falou isso, e queremos nos tornar vítimas. Mas a graça do Senhor é quem transforma a nossa vida. A graça do Senhor é que nos basta. Os construtores não são vítimas, mas influenciadores e construtores de um novo tempo. Aí eu pergunto para você: você quer ser vítima ou você quer mudar a sua história de vida? Você quer ser construtor de um novo tempo? Não se vitimize por ser negro, por ser deficiente, por ser branco, por ser pobre. Não se vitimize por estudar em escola pública muitas vezes. Às vezes não, eu não consigo porque eu estou limitado a algum acesso, a algum benefício, e nós queremos colocar barreiras. Às vezes no campo universitário, às vezes a gente para de estudar, se frustra porque acha que não consegue, e a gente acomoda. Aí talvez está a nossa fraqueza em desistir. Talvez a nossa fraqueza seja isso, se vitimizar. Seja construtor do seu amanhã. Com Deus na sua vida, você vai conseguir vencer todos os obstáculos que surgir. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida é muito grande. Muitas vezes nós nos acovardamos, nós nos encolhemos de tal forma que a vida passa sem que a gente se dê conta, e a gente se deixa levar pelas fraquezas, pelas lutas, e não vive o melhor de Deus na nossa vida. Examine sua vida pessoal. Lamentações capítulo 3, versículo 40 diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor.
Aí aquilo que eu falei no início, você tem que primeiro examinar a sua vida, reconhecer e colocar à prova. Aí sim, quando você reconhecer, volte-se ao Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Jesus Cristo, quando Ele estava andando, Ele realizou os milagres e Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele encontrou um cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. E Ele fala para você nessa noite: o que você quer que eu te faça em relação à sua fraqueza? Ele quer que você fale da sua fraqueza. Ele quer que você compartilhe a sua fraqueza com Ele. Talvez você quer ver no mundo espiritual, talvez você quer andar, que você está paralisado, talvez você quer se libertar de alguma coisa. Fale para Jesus. Fale para Jesus o que você tem dentro de você. Salmos 32, versículo 4 e 5, o salmista ele faz uma revelação fantástica, e a gente tem que passar por isso na nossa vida. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quando foi, meu irmão, minha irmã, que você confessou ao Senhor os seus pecados? Quando foi que você fez esse retorno, reconheceu que você é pecador e você, diante de Deus, você entregou os seus pecados? Cristianismo, ele não acontece por osmose. Cristianismo, ele depende de um relacionamento pessoal com Deus. E isso passa pelo reconhecimento. Senhor, assim como Davi, enquanto ele não reconhecia os pecados dele, enquanto ele não fez esse retorno para avaliar a vida dele, era como se ele estivesse morrendo. Mas a partir do momento que ele confessou, entregou a Deus, a vida dele se transformou. Traga para a luz, traga para a cruz a sua luta, o seu desafio, o seu pecado, que a luz de Deus vai brilhar sobre você e você não vai andar em trevas, é o que a Bíblia diz. Você vai se libertar e a luz que habita em você vai clarear os seus caminhos e você vai andar na luz. Não coloque limites onde Deus está mostrando oportunidades. Não coloque limites no agir de Deus. Muitas pessoas falam: para mim não tem mais solução. Não, o meu pecado não tem jeito. Não, eu não consigo. É muito difícil para mim. Muitas vezes nós queremos limitar o agir de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente fala assim: eu não acredito que fulano vá se converter porque ele é muito apegado a isso, ele é muito religioso, ele é muito tradicional, e nós limitamos o agir de Deus. Nós olhamos com os nossos olhos e imaginamos que conforme as nossas forças que as coisas vão acontecer. Mas é Deus operando em nós. O que Ele quer de nós é rendição. O que Ele quer de nós é entrega. É você reconhecer o seu estilo de vida, reconhecer como você está, para que Ele possa fazer algo novo na sua vida. E essa obra é de Deus. Essa obra não é minha, essa obra não é sua. Essa obra é de Deus, exclusivamente. Abra mão do controle da sua vida e pare de se preocupar com as aparências ou com as reputações. Muitas vezes nós servimos a homens. Quantas vezes nós servimos a homens? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas para agradar pessoas? Quantas vezes nós vimos à igreja para agradar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos pais? Deixe de agradar a homens, se preocupe com o seu relacionamento pessoal com Deus. Se preocupe com como você está agradando o seu Senhor, porque agradar a homens é viver a religiosidade. Participar de uma cerimônia religiosa, participar das atividades da igreja, se você não estiver com a motivação certa de agradar ao Senhor, de servir a Deus, você é um bom religioso, mas não tem relacionamento com Deus. A partir do momento que você entende quem é Deus, que você confessa os seus pecados, entrega a sua vida para Ele, a sua motivação agora é agradar a Deus, independente do que as pessoas vão pensar. Muitas vezes nós deixamos de dar um glória a Deus porque nós ficamos preocupados com o que o irmão do lado vai pensar. Muitas vezes nós deixamos de levantar os nossos braços em adoração ao Senhor porque nós falamos: não, eu sou batista. Batista não tem isso, embora tenha mudado muito. Nós deixamos de bater palmas durante muitos anos porque preocupado com o que as pessoas falariam. Quantas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus, relacionamento com o Senhor, porque estamos preocupados com conveniências, estamos preocupados com estigmas ou padrões que são estabelecidos por homens, e estamos abrindo mão daquilo que Deus tem falado ao nosso coração.
Nós deixamos de viver o melhor de Deus porque nós queremos agradar as pessoas. Deixe Deus governar a sua vida, meu querido, e vamos juntos crescer adorando esse Deus. Melhor é agradar a Deus do que agradar ao homem, é o que a Bíblia diz. Sujeite os seus desejos a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permita que o pecado que tem contaminado você seja a causa de você ficar caindo todas as vezes. Não permita que a sua tentação, a sua aprovação faça com que você caia. Não permita que o melhor de Deus passe pela sua vida sem que você desfrute. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento de justiça. Meus queridos, isso é muito sério, muito sério. O Brasil está do jeito que está por nossa culpa. O Brasil está passando por essa crise moral, essa crise sem precedentes, porque o povo de Deus não está fazendo diferença. Hoje eu peguei um link no G1 e compartilhei com os pastores. Igrejas sendo envolvidas em escândalos, pastores sendo presos, processados, crentes dando mau testemunho, enquanto a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes nós oramos, nós vimos à igreja, nós participamos de cerimônias, mas no se converter dos seus maus caminhos nós não queremos. Nós aceitamos aquilo que Mamon oferece, nós aceitamos aquilo que o mundo nos oferece, e estamos negligenciando o chamado de Deus para vivermos em santidade. E aqui é muito claro: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Aí você pode fazer como cantor: todo dia a tentação vem, o pecado vem, as propostas vêm, qual é a sua escolha? Muitas vezes nós cantamos que escolhemos Deus, mas na prática nós estamos deixando de ser seduzidos pelo mundo, pela oferta indecente, pela proposta indecente. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus nos oferece, porque às vezes nem acreditamos que aquilo vai se cumprir na nossa vida, e estamos deixando levar por aquilo que o mundo está oferecendo. Mas essa provação, essa tentação que sobrevém, tenha certeza que o escape vindo de Deus está sobre você. Mas a nossa falta de relacionamento com Deus não nos permite enxergar no mundo espiritual as coisas. Crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não vive em comunhão, crente que não serve na casa do Senhor, dificilmente ele vai conseguir ouvir a voz do Senhor, porque ele vai estar afundado de tal forma nos seus problemas, nos seus medos, nas suas fraquezas, que não vai ouvir a voz do Senhor. Então, meu querido, a proposta é essa: que você possa ouvir Deus falar ao seu coração, que você possa abrir mão daquilo que está te fazendo você pecar, que você possa saber que o Senhor está providenciando um escape para aquela tentação, aquela provação que você está passando. Deus não vai livrar você da provação, Ele vai livrar você de cair na tentação. A tentação é inerente a qualquer pessoa, é inerente ao pastor Valmir, ao pastor Cleito, ao pastor Dene, a você, a qualquer um de nós. Mas o cair na tentação é fruto das nossas decisões, das nossas escolhas. Se nós escolhemos entregar a Deus a nossa vida, as nossas decisões, entregar a Deus as nossas fraquezas, aí o escape vem dele, e nós ouvimos a voz dele, nós conseguimos vencer as provações, não tenha dúvida. Você não pode impedir que uma ave sobrevoe sobre a sua cabeça, mas que ela faça um ninho na sua cabeça, você pode impedir. Assim são as tentações. As tentações vêm na nossa mente, vêm nos provocando, querendo nos derrubar. Aí vai caber você, se você vai alimentar ou não as provações e as tentações. Mas se você escolher Deus, escolher estar do lado de Deus, não tenha dúvida que a força vem do Senhor. Aí quando você acha que é fraco, Deus te fortalece e você vê que você é forte, que você consegue vencer as provações.
Controle seu temperamento. Talvez esse seja o seu aprisionamento, talvez esse seja o seu fracasso, a sua fraqueza. Romanos 13:14 diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha que coisa interessante. Revistam-se de Deus e não dê vazão à carne, não dê vazão a satisfazer as vontades da carne. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Às vezes nós abrimos a porta da tentação na área da pornografia através de um clique no computador. Aí esse clique no computador, ele vai abrir outra porta, que vai abrir outra porta, vai contaminar a sua mente e o seu coração, depois você não consegue mais sair. Aí você está fazendo exatamente o contrário do que o texto diz. Você está satisfazendo os desejos da carne, enquanto a Bíblia fala que você não deve satisfazer os desejos da carne. A Bíblia diz vigiar e orar, para que não caia em tentação. Para você não cair em tentação, meu irmão, você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, você tem que ser abundante na fidelidade com a sua esposa, com o seu esposo. Você tem que ser abundante no relacionamento com o povo de Deus, para que você possa se fortalecer. Porque se você quiser cair, se isole. Se isole. Se você observar o que a natureza nos ensina, quando um leão vai caçar, a primeira coisa que ele faz é isolar a presa. Ele isolando a presa, fatalmente aquela presa vai cair. Ele vai conseguir pegar aquela presa. O inimigo, ele não age de forma diferente, não. Sabe aquele irmão, aquela irmã que era abundante na obra, participativo, aí de repente ela começa a flexibilizar as coisas. Não é bem assim não. Não, eu não deu para ir, não, eu não participei do culto, eu não fui ao PG, eu sumi. Fatalmente aquela pessoa, se não voltar, vai cair, porque é assim que o inimigo age. Ele nos desmotiva, ele começa a colocar dúvidas, e isso é um passo, é o primeiro passo para a nossa queda. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Saiba que ao nosso derredor, o diabo está procurando uma brecha para nos tragar e para nos derrubar. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e o guardam. Eu pergunto para você, meu querido, você tem temido ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, pelo contrário, temer ao Senhor é entender qual é o propósito da sua vida e ter prazer em ser servo do Senhor, em ser filho do Senhor. Temer ao Senhor é você saber que você é filho de Deus, e isso contraria o inferno. A sua identidade de filho de Deus é o que contraria o inferno, e Satanás quer descaracterizar isso de você. Ele quer falar para você que você não é filho, ele quer falar que você é servo, ele quer falar que você é escravo, enquanto a palavra do Senhor diz, nós somos filhos de Deus, nós somos príncipes. E todos os demônios, todas as palavras malditas, todas as pragas, o inferno pode se levantar, que a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés, porque Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu o inferno, já venceu Satanás por nós, e nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Sua carne nunca melhora. Eu quero dar uma notícia ruim para você: sua carne nunca vai melhorar. O pecado contaminou de tal forma que você vai morrer. Ela não pode dar a última palavra em nenhuma situação na sua vida. Quem deve falar na sua vida por último é o Espírito Santo de Deus. Você é um ser espiritual, habita um corpo e possui uma alma, mas o que fala em você, o que tem que dar a última palavra na sua vida é o Espírito, é a sua parte espiritual. Portanto, invista no seu crescimento espiritual, invista no seu relacionamento com Deus, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Não permita que a religiosidade tome conta da sua vida. Não permita que a hipocrisia domine você, de você achar que o fato de você vir à igreja é o suficiente para você ter uma válvula de escape, para dar uma prestação de contas, porque eu estou na igreja. Muito pelo contrário, queridos. Mas busque a Deus na intimidade, no seu quarto, busque ao Senhor. Fale para Ele as suas fraquezas, fale para Ele as suas dúvidas, as suas tentações, e creia que o Espírito Santo de Deus vai te convencer do que tem que ser mudado na sua vida, do que tem que ser transformado para que Ele possa fazer a obra. Fique nos seus melhores pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, depois que você fizer isso aqui, que você confessou os seus pecados, reconheceu as suas fraquezas a Deus, aí esse texto se torna realidade na sua vida, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro,
tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu falo de coração aqui, eu estou falando de você por completo. Você é cheio de quê? Do que você é cheio? Você vai dar aquilo que você tem. Você não pode dar para ninguém aquilo que você não tem. O que a sua família pode esperar de você? O que os seus amigos podem esperar de você? Em que está o seu pensamento? Em que você tem gasto o seu intelecto, o seu raciocínio, os seus bens? Em que? É naquilo que glorifica a Deus? Naquilo que faz com que você cresça ou não? Ou você tem flexibilizado? Não, pastor, não é bem assim não. Não é bem assim não, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que curtir a vida, como se aproveitar a vida fosse beber, fumar, se prostituir, fazer coisa que afronta o templo do Espírito Santo de Deus. Para o mundo isso é aproveitar a vida, mas para nós aproveitar a vida é saber que nós vamos morar no céu com Deus, e nós temos que levar pessoas para morar no céu com Deus, através do nosso estilo de vida. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você ter dignidade, você ter integridade nos seus relacionamentos, você ter integridade com Deus, Deus olhar para você e chegar a falar para o diabo, falar, viu meu servo João? Viu meu servo Dene? Homem justo, reto, íntegro. Deus quer falar isso de você. E o que Satanás vai falar para ele? Para Deus? Falar, não é bem assim não, eu conheço bem. Mas se Satanás for falar contra você para Deus, e o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua vida, tudo que ele falar vai cair por terra, porque não é obra humana, é obra de Deus na sua vida. O Filho morreu para que você reconhecesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aí tudo que você fez, todos os seus pecados, não é nada na presença de Deus, porque o sangue de Cristo lavou você de todos os pecados. Amém, igreja? Todos nós, por vezes, pensamos em muitas coisas ruins, mas fixar o nosso entendimento, o nosso pensamento nessas coisas, é que nascem os maus hábitos. Muitas vezes nós fazemos aquilo, o apóstolo Paulo falou isso, aquilo que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço, mas o bem que eu não quero, muitas vezes eu não consigo fazer. E nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa personalidade, para que as coisas vão melhorando na nossa vida. Isso não é fruto do acaso. Você se converter é você mudar totalmente a direção. Aquilo que você fazia, você não faz mais, isso é conversão. Essa conversão de que você pode continuar fazendo tudo que você fazia, que você pode continuar vivendo da mesma forma, o importante é estar na igreja, isso é mentira de Satanás na sua vida. Não permita isso. Conversão é você estar na igreja, mas ciente de que a sua vida agora é diferente do que era antes. A sua vida agora é diferente. O pecado que você praticava, se você cair agora no pecado, é um acidente de percurso. Mas você vai fazer como Davi, voltar o seu coração para Deus, rasgar na presença de Deus e pedir perdão, porque o pecado não mais domina você, não mais domina a sua vida. A sua fraqueza não está em ser tentado, mas sim em cair nas tentações. A sua fraqueza não está em ser tentado. Assim o melhor virá. O versículo 7 diz que, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus. É esse Deus quem guarda o seu coração, é esse Deus quem conduz os seus passos, guia os seus caminhos. Você precisa restaurar os seus relacionamentos rompidos. Cristianismo sem relacionamento é religiosidade. Você tem que restaurar o seu relacionamento rompido com o seu pai, com a sua mãe. Você tem que restaurar o seu relacionamento rompido com seus filhos, com o seu irmão. Muitas vezes nós vimos a igreja, participamos do culto e não olhamos para o irmão que senta do nosso lado porque nós tivemos uma divergência com ele ou tivemos uma briga. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós estamos adorando ao Senhor com os nossos lábios e com nossos corações fechados para o irmão, fechado para o pai. Muitas vezes nós vimos a igreja adorar o Senhor brigado com o nosso pai, sem conversar com o nosso pai, sem conversar com a nossa mãe. Quantos casais chegam na igreja aqui de mãos dadas, a mulher lá na frente, o homem lá atrás, ou o homem lá na frente, a mulher lá atrás, nem pega na mão. Aí quando entra na igreja, veste aquela indumentária religiosa. Quando sai da igreja, quebra o pau de novo. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, meu irmão? Nós temos que restaurar os nossos relacionamentos.
E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Você não consegue sozinho restaurar os seus relacionamentos. Mas se você colocar o seu casamento na presença de Deus, se você orar pela sua esposa, pelo seu esposo, se você orar pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua mãe, se você dedicar a restaurar esses relacionamentos, Deus vai agir na sua vida e tudo vai ficar melhor, tudo vai mudar. E nós vamos deixar de ser religiosos. E eu estou falando isso aqui e minha mente está voltando do meu passado, assim, quantos anos da minha vida eu caminhei para a igreja para atender a um preceito religioso, eu vivia a religiosidade. Quantos anos da minha vida eu vivi uma farsa religiosa dentro da igreja, servindo até na liderança da igreja e fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus. Quantos anos da minha vida eu perdi o melhor de Deus na minha vida porque eu queria agradar as pessoas, ou eu não estava nem aí para as pessoas, eu queria agradar a minha carne, os prazeres da minha carne, e perdi muitas coisas boas que Deus quis fazer na minha vida e eu não permiti que Ele fizesse, porque eu fui orgulhoso, porque eu fui prepotente. Mas hoje é dia de restauração, hoje é dia de transformação. Encontre apoio espiritual. E eu falei agora uma passagem da minha vida, porque é justamente isso que faz a diferença. Onde está o seu apoio espiritual? A palavra do Senhor diz que nossos relacionamentos é como se fossem ferro afiando ferro. Com quem você tem se relacionado para crescer espiritualmente? Você tem um líder sobre a sua vida? Você tem um irmão que é um discipulador, que você pode conversar com ele, falar com ele das suas fraquezas, compartilhar com ele as suas lutas? Ou não? Dificilmente você vai conseguir êxito na sua caminhada religiosa se você se isolar. A nossa igreja ela é em pequenos grupos, não é por modismo, não. A nossa igreja é em pequeno grupo porque nós cremos que no pequeno grupo é um local, é um ninho onde Deus quer restaurar as pessoas, onde Deus quer que as pessoas se acheguem para crescer em graça, crescer em conhecimento, para serem lideradas, para serem acompanhadas. Você que está aqui, você está em um pequeno grupo? Você tem conversado com o seu líder de pequeno grupo? Você tem compartilhado com ele quais são as suas lutas, as suas dificuldades? Talvez você seja líder de pequeno grupo. Você tem se relacionado com o seu líder de GD? Ou você está esperando ele ficar correndo atrás de você para perguntar como é que você está? Meu irmão, quando você estiver com um problema, com uma luta, Deus levantou homens e mulheres nessa igreja para te ajudar. Deus levantou pessoas aqui para se relacionar com você, para que você possa compartilhar as suas dificuldades. Não se isole, não viva sozinho as suas lutas. A palavra do Senhor diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos compartilhar, nós devemos viver em comunhão, porque é na comunhão que Deus derrama a bênção, é na comunhão que Deus derrama a unção. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se você está nessa condição, meu querido, se você não tem relacionamento discipulador, pobre de você, porque Satanás está querendo te derrubar. E se ele tocar em você, quem vai te ajudar a levantar? Aí talvez você pode falar assim, não, quem me ajuda é Deus. E é verdade, mas Deus quer usar pessoas para ser bênção na sua vida. Você não tem como viver o cristianismo sozinho. O cristianismo não é egoísta. O cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo ele é relacionamento. O cristianismo ele só acontece verdadeiramente através dos relacionamentos. O cristianismo não é templo, não é estrutura. O cristianismo é estilo de vida. Se você não se deixar ser abençoado pelo Senhor através das pessoas que Ele tem colocado com você, você está isolado. Aí, coitado de você se você cair. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem crê nessa palavra diz amém.
há justo no nosso meio. Deus tem colocado justos para se relacionar com você. Deus tem colocado justos dentro do pequeno grupo para que você possa compartilhar as suas lutas. Se relacione, abra para relacionamento. As suas fraquezas vão ser superadas pelo poder de Deus através dos seus relacionamentos. A sua fraqueza vai ser vencida se você compartilhar com o seu irmão e saber que um justo está orando por você. Eu não estou falando aqui que você tenha que contar os seus problemas para qualquer pessoa, de qualquer forma, não é isso, você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu não acredito que você esteja em um pequeno grupo, você esteja numa igreja desse tamanho e você não tem ninguém que você possa compartilhar. Aí o problema está em você, meu irmão. Aí você tem que ver onde é que está o problema. Porque aqui nessa igreja nós temos visto homens e mulheres sendo restauradas pelo poder de Deus através dos relacionamentos. Nós temos visto aqui nessa igreja casamentos serem restaurados pelo poder de Deus através dos relacionamentos. Nós temos visto relacionamentos com pais, com irmãos, com esposas sendo restaurados pelo poder de Deus através dos relacionamentos. Mas também nós temos visto pessoas que não querem se envolver nesses relacionamentos e estão caindo. Nós temos visto também pessoas que estão se afastando do arraial e estão entregando as suas vidas à satisfação da carne. Nós temos visto pessoas que estão alheias a tudo isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo no nosso meio. Qual é a sua posição em relação a tudo isso? Responda para você mesmo. Tiago 5, eu vou repetir o texto. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus quer usar você. Deus quer que você ore pelas pessoas. Deus quer que você abençoe o seu irmão. Deus quer que você seja um canal de bênçãos, um instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor, para que as pessoas sejam restauradas, sejam alcançadas. O cristianismo não se vive sozinho. Você precisa do apoio da sua família, você precisa do apoio da sua igreja, de amigos para se livrar dos seus maus hábitos. Você precisa estar em comunidade. Quando se cai no fundo do poço, a única saída é pedir ajuda. Ninguém consegue sair sozinho. Quando você está lá naquela fraqueza, se entregue totalmente à fraqueza, ao pecado, a única saída que você tem é contar com seu irmão, é contar com a igreja, é contar com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você estiver fortalecido, meu irmão, se dispõe a servir. Quando você estiver fortalecido, saiba que ao seu redor tem pessoas que precisam da sua ajuda. Ajude os outros, que nos consolem em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que de Deus você recebe, repasse a outros também com amor. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz que levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero falar para você que vida cristã é você receber de Deus, você se alegrar com aquilo que você recebeu e você compartilhar aquilo que você recebeu. Não desista, meu irmão, você não é um fracasso até que você desista. Quem diz isso foi Rick Warren. Até que você desista, você não é um fracasso. No momento que você desistiu, aí você caiu em fracasso. Todavia, ele é sempre... O mau hábito, ele se torna maléfico em nossa vida quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, e ele é um laço para nós cairmos no campo emocional, físico, espiritual, e que naturalmente, se não for tratado em nossas vidas, poderá se tornar um vício, uma dependência, um pecado, e seus efeitos sempre serão destruidores. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém, queridos?